Hoje nós teremos um tema muito bacana, relevante, que sempre é lembrado nos principais vestibulares desse país e também nas atividades escolares. Um período muito interessante que é conhecido como a Era Vargas. A Era Vargas é o nome, né, que se dá ao período onde o Vargas vai governar de 1930 até 45, ou seja, durante 15 anos depois, mais tarde, o Vargas volta nos braços do povo, governando de forma democrática. O Getúlio Vargas vai governar, somando os dois períodos, mais ou menos 19 anos. É o presidente que mais tempo ficou no governo. E o Vargas ele é sempre lembrado pelas inúmeras alterações, né, que o próprio Getúlio Vargas vai criar, e o grupo com quem ele governa, na verdade, o Vargas não governa sozinho, lembrando disso, mas é sempre lembrado pelas transformações sociais, políticas e econômicas em nosso país, tudo bem? Por isso que é uma fase muito importante e é sempre lembrada. Mas, como eu sou o professor slide, nós iremos para os slides, porque é lá que nós nos resolvemos. Vamos lá, galerinha. Vamos entender um pouquinho desse período muito rico, né, do grande do Getulhão, né, esse gaúcho de São Borja, né, Rio Grande do Sul. Lembrando que o Getúlio Vargas ele pertence a uma família formada majoritariamente por estancieiros. Estância é o nome dos proprietários, né, de fazendas, os estancieiros, ok? Principalmente a questão da pecuária, enfim, ele bem característico do Rio Grande do Sul. E também eu indico a vocês fazerem uma boa pesquisa também, já lá no governo imperial, quando o governo imperial ele estimulava o povoamento naquela região, ok? Até tinha medo ali de paraguaios, argentinos, uruguaios, eles tomassem, né, as terras. E também é um período também do que nós chamamos de branqueamento do Brasil. Eu vou fazer uma aula sobre isso aí, tá bom? Então, a estância era uma propriedade recebida justamente para as pessoas ficarem ali. Alguns também chamam isso de Seis Marias, ok? São lotes que são doados, você tem um objetivo de ficar ali naquela região ali, tá bom? Como proprietário daquela terra ali, enquanto você está, tá bom? Então, hoje, a denominação estancieiro, já que a família do Vargas é de estancieiros majoritariamente, que eu falei a vocês, ok? Eles vão exercer grande influência política em São Borja, ok? E também na cidade de São Borja e também no próprio Rio Grande do Sul, e dali o Getúlio Vargas será o presidente da República, tá bom? Vai chegar para um golpe, e a nossa aula, inclusive, a nossa proposta da aula é justamente fazer uma análise introdutória do Vargas, ok? Do Getúlio Vargas, ou seja, como é que ele chega ao poder, nós iremos analisar o contexto, tudo bem? Então vamos que vamos, pega aí o seu caderno, faz as anotações, dá uma aproveitada nos slides que eu trago para vocês também, tudo bom? Enfim, lembrando aí também grandes feitos do Vargas. Vargas vai nacionalizar o ouro negro, que é o petróleo, né? E vai receber muita pressão da oposição, que aliás, ele é massacrado pela mídia. Essa coisa de ser massacrado, né, pela oposição não é coisa do Bolsonaro, não foi coisa do Lula. Enfim, todos os presidentes passaram por esse processo de frita, né, de fritar, ok? A mídia sempre a serviço também, tanto a defesa quanto a oposição, tudo bem? E o Vargas vai terminar a sua trajetória com suicídio, né? Enfim, que vai evitar, inclusive, de repente, um golpe, né, de uma ditadura, já com o Vargas mesmo. Os militares já tinham esse projeto de tomar. O que vai estar em jogo também, a gente tem que sempre lembrar, já que eu estou fazendo aqui uma análise introdutória, lembrando que eu já estou produzindo vídeos falando das fases do Getúlio Vargas, são várias fases, tá bom? Senão o vídeo vai ficar bem curto. Essa aula é muito importante porque ela é uma análise introdutória, ok? O que vai se perceber depois, mais tarde, sobre o governo do Getúlio Vargas, é justamente uma briga entre os entreguistas e os nacionalistas, tá bom? Isso aí, ao desenvolvimento da aula, eu vou falar um pouquinho
dele para vocês, tá bom? Então, é um grande, né? Ele teve uma participação no Exército, depois ele sai, mas ele vai ser um advogado e também político, ok? Vai se tornar o presidente que vai chegar para o movimento chamado Revolução de 30, nós iremos discutir isso, e vai governar de uma forma centralizada, né, durante 15 anos, e depois ele volta em 1951 eleito, né, nos braços do povo, o povo vota nele, o Vargas é uma figura muito amada e também odiada, é lógico, e aí ele vai para o suicídio. Aqui é a cereja do bolo, isso aqui é para você entender, ó, a era Vargas teve início, né, eles chamam de Revolução de 30, ou seja, você tem um governo provisório de 30 a 34, já solta um vídeo falando dessa fase, depois o momento constitucional de 34 a 37, e depois a ditadura varguista, de fato, 37 a 45, ok? E ele vai ser deposto, inclusive, até por pessoas que o apoiaram, tá bom? E aí o grande Getulhão, né? Tem um filme, eu indico que vocês assistam um filme do Getúlio, ok? Ele é o nome dos discursos. Lembrando também que sempre os militares estão junto a esse tipo de governo. Eu vou fazer uma aula falando sobre militares para vocês. Os militares vão salvar o país. Não, os militares sempre estiveram governando esse país também. Eles nunca estiveram fora do processo. Tudo bem? Sempre o Brasil, lembrando, os dois primeiros presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, depois você tem o Marechal Hermes da Fonseca, Eurico Gaspar Dutra, você vai ter 5 presidentes durante o regime civil-militar, que alguns chamam de ditadura militar também. Você vai ter agora aí o Jair Bolsonaro, presidente militar. Tá? Então, tome muito cuidado com essa ideia de que os militares nunca governaram, até escolheram lá o lema Ordem e Progresso, que está presente na nossa bandeira. Alguns militares influenciados pelo positivismo. Tudo bem? Então o Getúlio Vargas vai governar juntamente com os militares, não esqueçam disso, é muito importante, tá bom? Quando o Getúlio Vargas se suicida, né, ele vai gerar uma comoção popular, ele entra para a história, é assim que ele escreve na carta, tem até trecho da carta dele aí de despedida, né, da carta de suicídio dele, já vou mostrar para vocês, tá bom? E lógico que isso tudo foi, na época, muito lembrado na mídia, né? O Getúlio Vargas tem um apelo popular muito grande, como disse a vocês há pouco, né? O Getúlio Vargas, ele tem uma grande participação nas principais transformações do Brasil, um dos maiores presidentes que governaram o nosso país, tá bom? Então, entre as empresas estatais que ele cria, tá vendo aí, ó, a Companhia Siderúrgica Nacional, o Vargas sempre é lembrado pela criação da indústria de base, né? Aquela indústria que vai dar apoio a que as outras indústrias possam se estabelecer no Brasil. Ele vai, inclusive, apoiar a burguesia nacional para que desenvolva as indústrias, tá bom? Desenvolvendo a indústria de base, essa aí, com investimentos estatais, tá bom? Então, o Estado aí vai estar assumindo a responsabilidade de desenvolver, anota isso, a indústria de base, né? É aquela indústria que vai dar apoio, principalmente às indústrias de bem de consumo, ok? Aquelas que produzem os seus produtos para o consumo imediato, ok? A indústria de bens de consumo. E para que essas indústrias de bens de consumo desenvolvessem no Brasil, era necessário que o Vargas criasse uma política de industrialização, primeira, de apoio, criando a indústria de base, produzir o aço, por exemplo, que é o caso da siderúrgica, tá bom? Ele vai também criar uma política de nacionalização dos nossos minérios, criando a Companhia do Vale do Rio Doce, né? Vai criar a Fábrica Nacional de Motores, hidrelétricas que produzem energia, né? E um banco muito conhecido hoje, né? O BNDES, que é hoje, né? Mas quem criou o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, foi o próprio Getúlio Vargas em 52, tá bom? Vai criar a Petrobras, embora a Eletrobras, olha aí, empresas de energias, todas duas, né? E embora o João Goulart que tenha criado, mas isso já foi uma ideia do próprio Getúlio Vargas, repare aí, né? Quantas empresas o cara vai criar, né, no Brasil, tá bom? E depois dessa fase aí que eu falei para vocês, de 30 a 45, Vargas volta em 1951, eleito pelo povo, né? Ou seja, aí vai chegar ao suicídio
em 1954, tá bom? Então, aí, ó, os 15 anos consecutivos da presidência de Getúlio Vargas constitui o período intitulado Era Vargas e não corresponde à totalidade do período, porque depois ele volta, né, nos braços do povo, eleito democraticamente, retornando à presidência, né, até 54, quando ele vai se suicidar, tá bom? E aí, em toda a história política brasileira, Getúlio Vargas talvez seja o personagem mais emblemático. Por quê? Porque ele vai criar aí coisas muito bacanas, os direitos sociais, o voto feminino, a CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas, a questão do concurso público também, lembrando que a fase anterior ao Getúlio Vargas, nós estamos falando de uma república oligárquica, né, onde os coronéis que comandam, né, o seu poder particular, um poder regional, onde eles vão indicando os seus apadrinhados. Então, Vargas vai corresponder a um anseio, principalmente das classes médias urbanas e do tenentismo, de uma moralização política, tá bom? Vai também tentar atender às demandas dos operários, trazendo para dentro do governo pautas históricas dentro do Brasil, né? A questão dos direitos sociais, a jornada do trabalho, melhorar o nível dos salários, melhorar as jornadas de trabalho, atender a luta, né, contra o desemprego que estava dentro da pauta dos operários durante a República, a Primeira República, e lógico, a ideia é de trazer a paz, né? Justamente se eu tenho um projeto industrial, eu preciso trazer a paz entre as forças produtivas, tanto os empresários, ok? Tanto quanto os operários. E ele vai, lógico, se apresentar como uma figura neutra, né? Tentando intermediar os diversos interesses que vão surgir a partir de um contexto. Lembrando que o Vargas chega ao poder num período muito confuso na história do mundo, provocada pela crise de 29, né, okay? Onde o papel do Estado ele passa a ser agora redefinido, né? Vai ter uma redefinição do papel do Estado quanto intermediador para salvar o capitalismo. Lembrando que a crise de 29 ela vai atingir em cheio a política do café com leite. Lembra aquela intermediação de poderes entre São Paulo e Minas Gerais, os maiores produtores do Brasil, né, de tanto café quanto da questão da pecuária, e eles acabavam escolhendo os presidentes, ora mineiro, ora paulista, ora mineiro, ora paulista. E a crise 29 vai afetar essa política do café com leite e também a ordem econômica da elite cafeeira, uma vez que o café era consumido pelos Estados Unidos, que agora em crise eles chegam, são atingidos. Tudo bem? Então é esse o contexto da chegada do Vargas ao poder. E aí o queremismo, o movimento implantado pelos apoiadores de Getúlio, quando Getúlio sai do governo, né, ele é deposto, mas o Getúlio já está meio que preparando a sua volta, né? E aí esse movimento queremismo, queremos Getúlio, e em 1951 Getúlio Vargas chega nos braços do povo, ou seja, é eleito, aliás, vence. As pessoas que eram apoiadas pelo Getúlio Vargas sempre vão vencer eleições, ok? Enfim, como disse a vocês, é uma figura emblemática na história do Brasil que merece aqui a nossa reflexão, tudo bem? Então, olha aí, ó, uma discussão muito bacana que é tratada, Revolução, Movimento, ok? O ano de 30, você tem a República Velha, ou seja, ou a Primeira República, 1889 a 1930, lembrando que o período de 1889 até 1894, a gente chama isso de República da Espada. Depois, a partir de 1894, Prudente de Moraes, Campos Salles, aí você tem a República Oligárquica, onde vai prevalecer de fato os interesses dessas oligarquias literalmente ligadas ao café. Eles vão comandar o cenário político com o apoio dos coronéis. Também esse período chamado República Oligárquica também é conhecido como coronelismo, ok? Enfim, a questão social, anota isso, a questão social na Primeira República ou República Velha, ela é tratada como questão de polícia, é uma questão de polícia, são vagabundos de porrada neles, essa é a visão. Já a partir de 1930, Vargas vai inaugurar uma nova relação com as questões sociais. As questões sociais agora não são casos de polícia, mas elas são assuntos do próprio Estado para resolver. E aí que o Vargas vai montar
o que nós chamamos de estado de compromisso, que já já vou falar para vocês. Ele vai tentar intermediar diversos interesses, até porque nós estamos numa crise aprofundada, tá bom? Aí a política do café com leite que eu falei para vocês, tá bom? Era a base política que vai definir os presidentes, ó, de acordo com a política do café com leite, existia um revezamento entre os presidentes apoiados pelo Partido Republicano Paulista, o PRP, ou o Partido Republicano Mineiro de Minas Gerais. Os presidentes de um partido eram influenciados pelo outro partido, assim diziam-se, nada mais conservador que um liberal no poder. Aliás, essa frase também se dá lá no Império, ok? Eles tinham os mesmos interesses, as oligarquias só pensam nelas, ok? Enfim, então em março de 1930 foram realizadas as eleições para presidente da República. Quem vence vai ser o candidato governista Júlio Prestes, apoiado por Washington Luiz, que era um representante de São Paulo. Na verdade, aí era para se escolher um representante mineiro, mas você não pode esquecer que nós estamos numa crise agora, o café está em crise, e isso vai arrebentar, principalmente com a crise de 29, que vai trazer um impacto econômico no Brasil, ou seja, a crise do café ela vai se aprofundar, ok? E aí, lógico, que na política eles começam a brigar. Então, era a vez de se escolher um presidente mineiro, mas a elite cafeeira paulista decidiu apoiar Júlio Prestes, ok? E romperam com aquele pacto que existia até então, chamado política do café com leite. Mas, por outro lado, você existia aí um outro grupo político, que nós chamamos de oligarquias dissidentes, que apoiam o Getúlio Vargas na famosa Aliança Liberal, ok? Encabeçada por João Pessoa e Getúlio Vargas. Eles vão perder isso aí, ok? Aliás, as eleições da República Velha, sempre lembradas pelo voto do cabresto, pela corrupção, pela forma, né, desrespeitosa que lidavam com as questões eleitorais, ou seja, manipulações, corrupção, ok? Fraudes, tá bom? E, enfim, lógico que o Vargas não aceita a derrota, vou falar um pouquinho disso aí para vocês, tá bom? E o Júlio Prestes, embora ganhou a eleição, mas não levou. E aí, Vargas vai chegar através de um golpe, tá bom? Anota isso, Vargas chega através de um golpe. E o contexto é o seguinte, qual é a influência das coisas que estão acontecendo na vida política do Brasil e econômica. E é sempre bom lembrar aí da questão da crise de 29, ou seja, o liberalismo econômico está passando aí por uma crise, a União Soviética ela não é atingida pela crise. Por que ela não é atingida pela crise? Porque a economia socialista ela não visa o lucro, ela tem a planificação econômica, ok? E é lógico que, pelo fato da União Soviética, inclusive, estar crescendo nesse período, ela acaba se tornando também um exemplo. Não é à toa, principalmente na Itália, no Brasil e outros países do mundo, você vai perceber o crescimento do movimento operário, o crescimento dos partidos socialistas, ok? E isso tudo vai assustar e muito, ok? As elites de cada país, tá bom? Então, a grande questão que nós podemos pensar nesse contexto que está acontecendo no mundo, nesse período da crise de 29, é como iremos salvar o capitalismo e impedir o socialismo, tá bom? Como é que eu vou salvar essa economia, tá bom? No caso dos Estados Unidos, você tem o famoso Franklin Delano Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, que vai se apossar da teoria keynesiana. Vou explicar o que é essa teoria, ela é sempre lembrada em concursos públicos também, essa teoria de Keynes, ok? Ele vai criar lá um acordo, né, um plano econômico para salvar o capitalismo nos Estados Unidos, chamado New Deal, ok? E o New Deal, uma das principais características desse plano econômico é justamente a intervenção do Estado na economia. De que maneira ele vai fazer isso? Gerando empregos, socorrendo bancos, oferecendo crédito, combatendo a superprodução, gerando empregos. De que maneira? O Estado vai assumir diversas obras, ok? Obras públicas para que possa empregar as pessoas. Lembrando que é muito importante durante a crise que o governo assuma essa responsabilidade. Ele vai assumir porque o governo tem dinheiro, então ele vai assumir
essa crise oferecendo a garantia social através dos empregos, ok? E como que eu faço isso? Se o setor privado está em crise, o governo, o Estado vai ter que assumir o gerenciamento disso. É daí que nós falamos que a crise de 29 ela é uma crise do sistema liberal também, lembrando que o liberalismo, enquanto o pensamento econômico, ela tem uma premissa da não intervenção do Estado na economia, mas diante dessa crise, isso não seria mais possível, é necessário agora a intervenção do Estado na economia, e isso nos Estados Unidos tem um nome, New Deal, novo acordo, que é o plano econômico de socorro, né, que é relacionado a diversos investimentos públicos e também privados para salvar a economia nos Estados Unidos, tá bom? Então é dessa forma que os Estados Unidos vai socorrer a sua economia, enfim, ok? Com o New Deal. E lembrando, que eu falei para vocês, a teoria keynesiana, ou seja, né, que vai apontar para a ideia do bem-estar da população, né, ou seja, já que o liberalismo ele não tem essa condição de realizar, se pauta por méritos, várias eu diria, ideologias que estão dentro do próprio liberalismo, que vai diminuir a participação do Estado, né, na economia justamente para poder socorrer as pessoas, ok? E no caso do Keynes, que ele vai dizer, não, o Estado tem o dever de garantir o bem-estar social, de que maneira? Quando ele garante o emprego, quando ele garante a renda básica, quando ele socorre os bancos, enfim. E assim que os Estados Unidos vai recuperar a sua economia, tá bem? As principais medidas pelo New Deal, olha só que bacana, vai desvalorizar o dólar, isso é uma intervenção do Estado, tá bom? Vai fazer empréstimos, olha só, ele vai criar um sistema de seguridade social com destaque para o seguro-desemprego, olha aí, ó, que eu falei para vocês aqui, ó, teoria de Keynes, ou seja, você vai garantir a dignidade da pessoa, do bem-estar da população, garantindo aí programas sociais, ok? Não é como se fosse o Bolsa Família aqui do Brasil, só que com muito maior investimento, tá bom? Direito de organização sindical, estimular a produção agrícola, de que maneira? Você vai fazer controle de preços, você vai melhorar o plantio, você vai fazer treinamentos, enfim, várias situações que contribuem para melhorar a produção agrícola dentro dos Estados Unidos, tá bom? E também construir grande quantidade de obras públicas com destaque às hidrelétricas e rodovias, ok? Enfim, e com isso o governo vai garantir a contratação de trabalhadores, esse aí que é o resultado que vai gerar o New Deal, a recuperação econômica, ok? Trazendo aí a ideia do pleno emprego, enfim, trazendo para a população, ou seja, criando uma população economicamente ativa, tá vendo aí? Ou seja, mas tudo isso é carregada de seguridade social, tá bom? E com isso, com as pessoas fortes economicamente, o que eu faço agora? Eu estimulo o quê? O consumo, que é a seta, né, do capitalismo. É muito importante você garantir a possibilidade das pessoas consumirem um produto. Capitalismo, ele também é dependente do consumo. Se as pessoas estão pobres, meu amigo, todo o sistema econômico cai por terra. Então, é esse o contexto de crise que os Estados Unidos vai lá se socorrer, ok? Através de uma atuação econômica onde o Estado vai ter uma grande participação para estimular o desenvolvimento de todos os setores econômicos daquele país, tá bom? Já no caso da Itália e Alemanha, que não tem tantos recursos dos Estados Unidos, eles irão adotar um modelo de Estado totalitário, ou seja, onde vai fazer o controle total, vai cercear as liberdades, vai criar censura, vai ser um Estado policialesco, um Estado onde ele vai eliminar fisicamente os seus opositores, né? E aí nós estamos falando de fascismo e nazismo na Alemanha, ok? E eu tenho um vídeo sobre o tema, já está aí no meu canal, só dá uma pesquisada, eu fiz um vídeo muito bacana sobre o fascismo, ok? Então, a Alemanha e a Itália, eles irão para um modelo de Estado muito mais policialesco, controlador, e vai, lógico, desenvolver um comportamento que vai censurar as pessoas, que vai engolir a individualidade das pessoas através de ações coletivas obrigatórias, ok? Onde essa oposição, além de ser controlada, ela também é eliminada fisicamente para garantir
principalmente os anseios das elites dentro desses países, tá bom? E, em especial, combater as ideias socialistas que crescem nesses países. Lembrando que quando o Mussolini chega ao poder e o Hitler chega ao poder, os partidos socialistas estão muito fortes nesses países, criando reivindicações, greves, agitações operárias, enfim, reivindicações de melhores salários, de melhores jornadas de trabalho, ok? Enfim, não se esqueçam disso. E para evitar isso, as elites que estão dentro desses países adotaram um Estado totalitário, ou seja, um Estado que tem o controle total sobre as ações individuais dentro dessas nações, tá bom? Sempre acompanhado de várias características. Anota isso aí, tá? O Estado totalitário tem características antiliberais, tá? E são antiliberais porque eles pregam a intervenção do Estado na economia, tá bom? Eles são antissocialistas, antimarxistas, anticomunistas e também antidemocráticos, com apelo ao nacionalismo, e são estados também militarizados também, tá bom? Lembrando que são estados policiais, onde eles fazem o controle do sair, do entrar, do que você pensa nesses países, tá bom? Beleza. E o Brasil? Qual é o caminho que o Brasil vai seguir diante dessa crise de 29 aí, ok? Bom, ela vai contribuir, principalmente a crise de 29, para a ruptura do acordo das elites de São Paulo e Minas Gerais, da política do café com leite, ok? E lembrando que os efeitos da crise de 29 também se dão na economia. Por exemplo, os Estados Unidos eram os principais consumidores do café brasileiro e devemos lembrar que o foco da elite agrária era a exportação, que já estava extremamente sucumbida pela guerra e colapsada pela crise 29. Ou seja, a crise 29 vai ser o soco no estômago da economia cafeeira aí, tá bom? E lógico que nesse cenário de crise econômica e crise política, você vai surgir também movimentos de contestação. E o principal movimento de contestação à República Oligárquica, aquela forma política dos coronéis comandarem a vida política da nação, daquele acordo o pacto entre as elites, foi o tenentismo, tá bom? E o tenentismo vai ganhar muito apoio, principalmente das classes médias urbanas que estão em desenvolvimento. Lembrando que as cidades, nesse período, estão em amplo desenvolvimento, ok? O tenentismo vai ser também apoiado por essas classes médias que vão se tornar também uma força política que vai apoiar Getúlio Vargas, tá bom? E o que foi o tenentismo? Foi um movimento social de caráter político-militar, né? Os jovens tenentes, né? E eles vão questionar principalmente essas políticas da República das Oligarquias. Eles querem derrubar essas oligarquias que comandam o país, tá bom? E eles são chamados jovens tenentes do Exército, né? Por isso, com destaque para Luiz Carlos Prestes, que eu vou fazer um vídeo sobre ele aí, tá bom? E o que eles defendem? Várias pautas, ok? Eles contestavam a ação política dos governos, né, do coronelismo, eles pregam o fim do voto do cabresto, o fim das fraudes, eles pregam também reforma no sistema educacional do país, eles querem também o voto aberto, né? Não mais o voto aberto, que o voto na República Oligárquica, as pessoas tinham que falar, e daí os capachos dos coronéis nos ameaçavam, né, com repressão. Eles querem o quê? O voto secreto. E também, alguns setores aí querem também os concursos públicos. Lembrando que uma das formas de manipulação dos coronéis dessa época era justamente oferecer cargos públicos para conseguir o apoio político das pessoas. E daí eles faziam as manipulações e conseguiam eleger as pessoas que eles bem entendiam, tá? Então, também existia essa questão aí, não pode esquecer, tá bom? Enfim, então você está vendo aí uma situação dentro do Brasil muito delicada, principalmente com a questão do café com leite, ou seja, as lideranças de São Paulo não apoiam o Antônio Carlos Ribeiro, que seria a vez de Minas Gerais, ok? Enfim, e o Antônio Carlos Ribeiro, então, muita raiva, alguns setores das oligarquias
de Minas Gerais acaba entrando para a Aliança Liberal, apoiando Getúlio Vargas também, parte dela, tá bom? Então, em março de 1930, foram realizadas eleições para presidente da República, né? Lógico que foi marcada por fraudes, brigas, enfim, tá bom? Mesmo assim, Júlio Prestes ganha, ok? Mas o Prestes não vai tomar posse, ou seja, vai acabar até se torna exilado, tá bom? Em 1930, olha aí, ó, no entanto, então o presidente Washington Luiz rompeu, na verdade, ele é fluminense, que vive, fluminense porque é do Rio de Janeiro, ele faz vida política em São Paulo, tá? Rompeu com a aliança que sustentava a República do Café com Leite, ao nomear outro paulista, essa é a briga, tá? Em represália, olha aí, o governador de Minas Gerais, juntamente com os estados da Paraíba, ou seja, e do Rio Grande do Sul, formaram a Aliança Libertadora, ou seja, com o objetivo de derrubar o governo de Washington Luiz e impedir a posse de seu sucessor. Faziam parte dessa aliança as oligarquias desses estados e militares, tá? São, na verdade, amigos, são... deixa eu voltar aqui para vocês darem uma olhada para mim, né? Vou falar um pouquinho, né? O que você está percebendo aí agora, nesse momento, é que existem oligarquias dissidentes que vão, nesse momento, desarticular a República oligárquica que existia até então, tá bom? O que você vai perceber agora, a partir desse momento, é um rearranjo político, né? Liderados pela essa dissidência oligárquica que eu falo aí, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, e também apoiada principalmente pelos tenentes, e também com os novos grupos que ganham muita força, principalmente setores empresariais dos núcleos urbanos do país, que vão apoiar, né? Apoiar o Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas vai chegar ao poder através, né, de um golpe, tá bom? Aí sim, enfim. Então, o estopim, agora a gente tem que falar isso da morte do João Pessoa, né? João Pessoa vai compor a chapa de Getúlio Vargas como vice-presidente, ok? Ele vai acabar sendo assassinado, que nós sabemos que é um crime passional, ou seja, principalmente a essa figuraça aí, ó, João Dantas, tá? O que vai acontecer? O João Pessoa, deixa eu falar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, né? O João Pessoa era um líder muito influente na Paraíba, ok? Governava a Paraíba, e alguns dizem que ele perseguia os seus opositores, os opositores perseguiam eles. Então, esse João Dantas era um advogado que atuava com a oposição ao João Pessoa, e ele vai ter o seu escritório, presta atenção, invadido pela polícia paraibana, e em busca de, provavelmente, alguma prova, né, alguma coisa para condenar esse grupo oposicionista, mas eles encontram algo muito importante do João Dantas, que era pessoal, cartas de amor, né? Ele tinha uma amante, ok? E essas cartas foram publicadas nos principais jornais da Paraíba. Isso vai causar um alvoroço na vida do João Dantas. O João Dantas começa a acusar o João Pessoa disso, e ele pessoalmente mata João Pessoa, por isso que é um crime passional, ok? E quando o João Pessoa morre, ok? Isso vai ser manipulado de uma forma política, ok? Getúlio Vargas vai atribuir isso à oposição que o vencia nas eleições, ok? O João Pessoa vira um Marte, na verdade, era um caso passional, tá bom? E o João Pessoa é um cara muito amado, tá bom? Muito amado, muito respeitado. Aí tá a bandeira da Paraíba, já caiu uma questão sobre isso, né? Essa bandeira não era da Paraíba, vai se tornar... Bom, vamos entender essa bandeira da Paraíba, já caiu uma questão sobre isso, tá bom? Olha que legal. Bom, vamos lá. É uma homenagem, essa bandeira é uma homenagem ao João Pessoa, tá bom? Como ele morre, eu te falei para vocês, né? Ou seja, olha, o João Dantas, o escritório foi invadido por tropas governamentais, tendo sido suas cartas amorosas à professora Anaíde Beires, né, trazidas ao público. Isso cria problema para a Anaíde e também cria problemas para o João Dantas, ou seja, eles eram amantes. E o João Dantas fica furioso e mata pessoalmente o João Pessoa, tá bom? Então vamos ver um pouquinho do simbolismo dessa bandeira, né? Então, vermelha e preta, com o vermelho representado a cor da Aliança Liberal, tá bom? A união dos opositores à candidatura de Júlio Prestes, e o preto é o luto em homenagem ao ex-governador do estado, né, do estado da Paraíba, que é o João Pessoa, morto em 1930, que hoje dá o nome à capital. Porém, é só isso que se vê na bandeira paraibana. A palavra nego
É justamente porque, galera, quando naquele processo de composição política para as eleições de 1930, o João Pessoa, ele não escreve nego, tá bom? Mas ele deixa muito claro que não vai apoiar o Júlio Prestes, ok? O João Pessoa já está caminhando para as dissidências oligárquicas que se formavam contrárias à posição de São Paulo. Então, o João Pessoa, que era um aliado político importantíssimo, ele nega o apoio dele a Júlio Prestes. Por isso, esse nego na bandeira da Paraíba significa isso, ou seja, ele não apoia o Júlio Prestes, ele vai apoiar Getúlio Vargas, tá bom? É essa resistência dele, né, que vai acontecer, tá bom? E também homenagem a João Pessoa, que não aceitou sucessor indicado pelo presidente do Brasil na época de Washington Luiz. Era a época da política do café com leite, que eu falei para vocês ainda há pouco, tá bom? Não se esqueçam disso. Assim, o gaúcho Getúlio Vargas chegou ao poder por meio do golpe de Estado organizado pela Aliança Libertadora, comumente chamada de Revolução de 30, iniciando-se aí um governo provisório, tá bom? Lembrando que eu vou fazer para vocês um vídeo sobre isso, tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham gostado assim que Getúlio Vargas chegou ao poder. Um abraço.